Bíblico. Quero saudar a todos com bom dia, na maravilhosa paz de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Eu ouvi, nós cantamos uma canção que fala sobre a santidade de Deus. Nós queremos ver o Senhor, mas Hebreus capítulo 12, versículo 14, não precisa abrir, esse não é o texto, mas é o texto que eu quero deixar no início desse culto para vocês. Diz assim o texto da palavra de Deus. É uma advertência santa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente cantou dizendo que queremos ver a glória do Senhor, queremos ver o Senhor. Mas para vê-lo precisamos andar em paz, uns com os outros, buscando ver vida santa. Diz o texto que sem isso ninguém verá Deus. Então, é uma recomendação séria da palavra do Senhor para todos nós nessa manhã. Nos apeguemos a essa palavra. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3. Nós vamos ler de forma alternada do versículo 1 ao versículo 17. Se você não está de posse da sua Bíblia, não se preocupe, o texto está sendo projetado para nós aqui. Você que está em casa também pode acompanhar conosco. Colossenses 3, verso 1 a 17. Nós vamos passar por 3 perícopes, né? Uma que fala sobre a união com Cristo glorificado, fala sobre os resultados dessa união, a segunda perícope, os vícios que devem ser abandonados, e a terceira e última, se contrapondo a esses vícios, as virtudes santas que eu e você precisamos cultivar na nossa jornada como filhos de Deus. Iniciarei a leitura, então. Diz assim o texto da palavra toda poderosa, suficiente, inerrante do nosso Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que tem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos totalmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente
Leamos juntos o verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso e bondoso Deus, graças te damos pela leitura da Tua palavra e agora, quando nela meditaremos, rogamos que o Espírito Santo do Senhor, que habita no coração de cada crente aqui, dos que estão em casa também, esse Espírito Santo nos leve agora a estarmos profundamente atentos àquilo que o Senhor tem a nos comunicar e possamos ter o poder, advindo da graça de Cristo, de rompermos com qualquer ação do pecado, qualquer ação do nosso egoísmo, das nossas vaidades, do nosso ser, que possa tentar nos impedir de não só compreendermos o texto, mas também aplicá-lo à nossa caminhada cristã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Podem sentar. Meus irmãos, nós que vivemos a nova vida em Cristo Jesus, nós que fomos chamados, vocacionados em Cristo, quando a sua morte e ressurreição, ele, lá no passado, disse aos nossos queridos irmãos, lá do primitivismo cristão, para irem ao mundo, pregar o Evangelho, ensinar a palavra, fazer discípulos. Nós fomos alcançados por essa promessa, e aqueles que seguem Jesus, assim como aqueles, nós nos dias de hoje, somos chamados a um novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida se chama santidade. Santidade. A santidade não é um fim, mas é um meio, e que Deus usa pavimentando a nossa caminhada ao lado de Jesus, para que eu e você possamos voltar a sermos imagem e semelhança de Deus. A santidade nós aprendemos desde a escola dominical, quando menores, quando crianças, quando formados aqui na igreja. A santidade é um processo, ela não é um ato, mas ela é um ato de Deus na nossa história, e é uma provisão poderosa do Senhor para nós aprendermos a conhecê-lo na nossa caminhada como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, como gente que tem por objetivo tornar-se semelhante a Ele. Porque somente através de uma vida de santidade é que a gente pode perceber, a gente pode ter clareza sobre o que significa a glória de Deus. E como essa glória de Deus, ela vai impactar a nossa vida. O que de fato ela representa para nós. E quando temos uma percepção clara disso, isso produz em nós temor, produz no nosso coração reverência, produz em nós um estado de atenção, de conexão espiritual com o eterno, porque nós estamos sendo obedientes ao seu chamado. Santidade, portanto, é a realização da vida de Jesus no nosso ser, na nossa caminhada. É o plano de Deus que estamos satisfazendo, e quando nós vivemos em santidade, portanto, nós estamos dando uma resposta muito clara a esse plano de Deus ordenado a nós. Nós estamos de fato atendendo. Deus não chamou a gente, conforme vimos aqui no texto, Deus não me chamou à imundícia. Deus não nos chamou a viver práticas pecaminosas na nossa caminhada agora como cristãos, agora como gente que foi alcançada pela graça de Jesus, agora como gente que vive para a glória de Jesus. Vimos no texto que Deus é santo e em sua santidade Ele exige que nós vivamos a sua imagem e semelhança em santidade. Não há outra opção para que eu e você possamos experimentar no nosso dia a dia as maravilhas do Senhor, senão através de um estilo de vida determinado,
por uma busca, por uma sede incessante de nos parecermos com Ele e em santidade. E o tempo de santificação é hoje, é agora. A decisão de viver uma vida santa, ela tem que ser todos os dias. Nós devemos estar sempre vigilantes em relação ao tipo de vida que estamos levando diante do Senhor. Por isso eu queria compartilhar com você sobre esse tema: santidade, o estilo de vida do crente em Cristo Jesus. Santidade, o estilo de vida do crente em Cristo Jesus. E agora, quando a gente olha para esse texto escrito por Paulo aos crentes de Colossos, nós podemos identificar aqui alguns princípios. Eu já vou mostrar para vocês algumas bases que vão nos ajudar a viver uma vida de santidade. Porque para viver uma vida de santidade, acompanhe comigo o texto, vamos ver aqui, ou revisitar o texto do verso 1 ao verso 4, veja comigo, para vivermos uma vida de santidade, olha o que é que nos instrui nos 4 primeiros versos o apóstolo Paulo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o porquê disso. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que é que Paulo está apontando para a gente e o que ele conclamou aqueles irmãos do passado a viver? A ter em mente que existe um objetivo maior na nossa caminhada de vida. Lembra do tema da mensagem dessa manhã? Nós precisamos adotar uma vida de santidade como estilo de vida. E se nós queremos viver a santidade como estilo de vida, o nosso alvo de vida para a santidade tem que ser não outro senão Jesus. Esse é o primeiro princípio. Jesus deve ser o alvo da sua vida, para que você viva uma vida de santidade. É o que nos diz esses 4 primeiros versos, é o que nos inspira esses 4 primeiros versículos para trabalharmos esse argumento. Se Jesus é o alvo, e alvo é algo que nos prende a atenção, alvo é algo que por determinação e por definição vai nos mostrar um sentido, uma direção muito clara. Eu pergunto a você, será que a sua atenção, o seu alvo está retido na pessoa de Jesus? Será que você tem vivido os dias da sua vida refletindo sobre a importância de, ao levantar, ao fazer uma simples refeição, ao se movimentar para o seu trabalho, para o supermercado, ao pensarmos na sua casa, ao estar em atividade acadêmica, o seu alvo tem sido Jesus? Porque ao final do texto que lemos, esse capítulo 3, do verso 1 ao 17, diz o finalzinho do texto o seguinte, e eu releio para os irmãos: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Irmãos, há uma tendência em nós, eu explicava isso hoje na classe de integração, e nós precisamos aprender a lutar contra essa nossa tendência. Há uma tendência em cada um de nós, em mim, em você, há uma disposição de relaxarmos a nossa vida de fome e de sede do Senhor. Há uma tendência em você e em mim de desprezarmos as coisas do Senhor e não darmos prioridade a isso na nossa vida, a priorizarmos outras coisas ou estabelecermos outras coisas como alvos muito maiores. E o pior de tudo é nós estarmos reeditando aquilo que Isaías declara no seu livro, apontando o pecado do povo de Israel, quando diz que aquele povo com os lábios promovia a honra do Senhor,
Quando aquele povo, com seus lábios, diziam ser adoradores do Senhor, mas as suas práticas, no cotidiano, não demonstravam isso. Diz o livro do profeta Isaías, que o Senhor declara em alto bom som, que com os lábios aquele povo honrava, mas o coração daquela gente estava diametralmente oposta à vontade de Deus, estava longe do Senhor. Aonde você tem concentrado o seu olhar? Para onde você tem olhado na sua jornada como alguém que se autodenomina um crente em Cristo Jesus? Como são as suas atitudes, o seu comportamento, a sua mente, o que divaga nela? O texto nos fala aqui que o nosso alvo de vida tem que estar centrado e objetivado nas coisas que são lá do alto, nas coisas que refletem a graça, a bondade, a misericórdia, a justiça, que se consolidam, se congraçam na santidade do Senhor. Porque as coisas terrenas desse mundo, elas são passageiras. As coisas desse mundo, elas têm a sua glória ensimesmadas aqui nessa vida, e elas vão se diluir e vão terminar aqui. Olhe para Jesus e estabeleça Jesus como seu alvo maior de vida. Adote isso como estilo da sua caminhada. Porque quando nós vivemos movidos pela vida de Cristo, a nossa vida, os nossos valores eles vão mudar. Os nossos valores vão mudar. Aquele sentimento, por exemplo, exemplificando, de autojustiça ou de autojustiçamento, porque o outro fez comigo, eu vou fazer com ele, porque eu não perdoo, essas coisas acabam, porque eu passo a entender que o estilo de vida que eu assumi como um verdadeiro crente em Jesus Cristo é de total e completa submissão ao meu Senhor, e eu aprendi que obedecer não é simplesmente um ato pesado, é prazeroso. E eu aprendi a perdoar, porque perdoar não é uma opção, perdoar é uma ordenança do Senhor para a minha vida. E aí os alvos da nossa vida, de olharmos atentamente para o que o Senhor nos ensina, para o que o Senhor nos instrui, e obedecer cada um desses mandamentos de Deus, esses alvos vão sendo alcançados, nós vamos crescendo e progredindo na nossa vida de relacionamento com Deus, na nossa vida espiritual, nós vamos amadurecendo enquanto crentes. Isso promove honra e glória para o Senhor, isso traz benefícios maravilhosos para a nossa vida. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta: os alvos que você tem estabelecido para a sua vida, na sua relação com Cristo Jesus, já que você é um crente, todos os dias você reflete um tempo, você separa um tempo para refletir sobre a sua caminhada, a sua relação com Jesus, não sobre a vida do outro, mas sobre a sua vida com Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: os alvos da sua vida, na sua caminhada espiritual, te fazem mais parecidos com Jesus ou não? Essa não é uma pergunta retórica. Essa é uma pergunta para penetrar no teu coração e ferir a tua alma. Cuidado, pois uma vida de santidade exigirá de você uma vida de uma completa atenção àquilo que você busca, àquilo que você tem ouvido, àquilo que tem chegado ao teu coração sobre a pessoa, a vida e a obra de Cristo Jesus. Se você já ressuscitou com Cristo, como diz Paulo, se você já é uma nova criatura, o seu olhar não é para baixo, o seu olhar não é na horizontalidade para as coisas desse mundo, o seu olhar é vertical. Olhe para o alto.
Olhe para as coisas que estão lá em cima, diz o texto da palavra de Deus, onde Cristo Jesus está sentado, aonde Ele ordena a sua vontade para a sua vida, essa vontade que esmaga a sua vontade, essa vontade que esmaga o seu eu, a sua vaidade. Se você já ressuscitou com Cristo, olhe para cima, se não, ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco. Porque com o Senhor não se brinca. Nosso Deus é santo, santo, santo. Muitos cristãos estão vivendo uma vida débil, de debilidade, uma vida de fraqueza espiritual. Uma vida onde não conseguem ver de forma prática a ação poderosa do Espírito Santo, levando-os a testemunhar de Jesus com eficácia, a serem sal e serem luz, porque a boca dessas pessoas reproduz maledicências, como diz o texto, reproduz tudo aquilo que vai na contramão daquilo que Deus deseja para as suas vidas. Pessoas que na verdade vivem uma vida de expressão debaixo de uma ação da carnalidade. O alvo da vida precisa ser Jesus. Eu retomei uma leitura de um livro chamado Retorno à Santidade, que tem influenciado muito o meu coração e, claro, influencia na pregação dessa mensagem, de Gregory Friesel, ministro batista de confissão calvinista nos Estados Unidos. Eu recebi esse livro há muitos anos, de um presbítero muito querido da igreja que eu pastorei na Ilha do Governador, presbítero Euclides, homem santo, homem de Deus, homem discreto, como deve ser um presbítero, né? Discreto, polido, manso, um homem que sabe instruir a palavra, um homem que sabe ouvir, de pouca fala, fala na hora certa, um homem centrado em Deus. E eu tenho retomado a leitura desse livro. Uma das coisas que o reverendo Friesel fala é que nós precisamos, quando em meio a uma autoanálise percebemos que muitas coisas na nossa vida estão desajustadas e não estão promovendo a glória de Cristo, porque somos sinceros nessa autoanálise, nós precisamos reajustar o nosso foco é reajustado à medida que nós estamos lendo a palavra de Deus em oração, estamos buscando auxílio naqueles irmãos mais maduros na fé, que podem nos instruir a um verdadeiro crescimento espiritual, para que as nossas ações, para que as nossas práticas, para que as nossas atitudes, para que as nossas palavras, para que o nosso jeito de ser seja coerente com aquilo que o texto bíblico, por exemplo, está usando aqui para a gente, está trazendo para a gente. Então, primeira coisa, se você quer ter um estilo de vida em santidade, ajuste o seu foco e olhe para Jesus. E aonde está Jesus? No centro das Escrituras. O quanto você tem dedicado tempo a contemplar Jesus? A gente muitas vezes canta: eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. A glória do Senhor está na sua palavra. A glória do Senhor está quando eu me debruço para contemplar a sua palavra, quando eu estou orando sobre a sua palavra, quando eu estou falando aos outros sobre a sua palavra, quando eu percebo que em situações do cotidiano eu posso também efetivamente compartilhar dessa palavra aos outros. Semana passada, curtindo um período de férias, de descanso, com a família, a minha filha é um barato. A Mariana viu minha foto, eu trajado a rigor, com a minha roupa de karateca, e corri lá um pouquinho a extensão lá da Praia do Peró, em Cabo Frio. Ela brincou assim: ai papai, vergonha alheia, né? Eu sozinho, paramentado e correndo, treinando os catar, fazendo aquilo tudo lá. Aí o Davi estava comigo. Aí de repente eu fui fazer uns exercícios junto ao mar, e quando eu estou voltando, um rapazinho estava com a sua barraquinha de milho, vendendo milho, parou a barraquinha, veio na minha direção e na direção do Davi, muito empolgado: mestre! E eu parecia uma celebridade para aquele menino, né? E aí começamos a conversar, ele falando que já tinha praticado artes marciais, a gente foi trocando
uma conversa, empolgou tanto que o Davi pensou que ele ia dar um golpe no Davi, né? Ele se empolgou e foi mostrando para mim e tal, e ali olhando e tal. Aí eu falei assim para ele: rapaz, mas você sabia que a gente está numa batalha, a gente está numa luta? Ele é mesmo, né? Eu falei: estamos numa luta espiritual. E aí eu comecei a falar de Jesus, Davi também ali, comecei a compartilhar. E ele abriu o coração dele e falou: eu estou afastado, eu conheço textos da Bíblia, e a gente precisa aproveitar essas oportunidades para deixar o Evangelho fluir, porque eu e você não somos perfeitos. Não é isso que diz lá em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14? Diz que nós devemos esquecer das coisas velhas, das coisas que se passaram na nossa vida. Não temos mais que remoer as questões que nos ferem por conta do pecado. A nossa velha natureza pecaminosa, o que ela causou na nossa vida, a gente tem que abandonar isso. Mas o que é que diz Paulo lá, escrevendo à igreja de Filipos? Que nós devemos rumar para o alvo da soberana vocação. A gente tem que prosseguir adiante. E como é que a gente faz isso? Renunciando às nossas paixões, à nossa própria vontade. Eu tenho as minhas paixões mundanas, você tem, nós temos. Nós estamos falando sobre isso na classe hoje de manhã, essa nossa natureza. A irmã querida, a Nete, falou assim: pastor, eu quando vou ler as escrituras, às vezes me dá sono. Eu falei: peraí, quem mais acontece isso? Aí o pessoal foi levantando a mão. Aí eu falei: vocês acham que com o pastor também não acontece isso? Não sei se já aconteceu isso com você. Você começar a ler a Bíblia e dá sono. Eu vou dizer assim: mas isso é o diabo. Não, não é o diabo não. Porque o diabo não tem poder sobre você, não tem poder sobre nós. Nesse sentido, não. Tomar o teu corpo é por causa da nossa velha natureza. O nosso velho homem, esse nosso velho homem, ele conspira contra nós, e isso é essa batalha que nós temos que vencer ao lado do Senhor todos os dias. Porque se eu preciso ter o meu alvo em Jesus, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o que vem agora aqui, é sobre isso. E a gente pega a seção do verso 5 ao verso 9 aí, de Colossenses 3, olha o que é que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele cita para a gente elementos básicos dessa natureza terrena. É o que diz o texto: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E vamos combinar, gente? Nós às vezes não somos avarentos com relação ao nosso próximo, não. Nós somos avarentos em relação ao nosso Deus, que nos dá coisas maravilhosas todos os dias, nos abençoa com a sua forte e poderosa mão que se levanta todos os dias. E eu muitas vezes estou sonegando com a minha mão avarenta a entrega de ofertas e do dízimo à casa do tesouro, como diz Malaquias no capítulo 3, roubando do Senhor, que é idolatria. Diz o texto: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas mesmo andastes vós, só que num outro tempo, diz o texto, quando vivias nela. Ou seja, nós somos daqueles que não vivemos mais essas coisas, porque estamos matando a nossa velha natureza pecaminosa, o nosso velho homem. Mas não adianta só matar não, tá? Porque você mata, deixa o corpo lá, sente saudade. Mata e sepulta. Mata e enterra. Diz o texto, olha só, que nós devemos nos despojar de tudo isso. Ira, não faz parte do vocabulário da vida de um crente. Indignação, maldade, maledicência, língua obscena, linguagem obscena do vosso falar. E ele arremata dizendo: não mintam uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, Paulo está dirigindo uma carta e que traz um apelo, mas que traz também uma afirmação a gente que ele depreende, que não vive mais nesse estado, porque é gente que está na igreja,
E se eu digo que sou parte do corpo de Cristo, sou remido e lavado pelo sangue eterno do Cordeiro, eu não posso ter esse estilo de vida. Então, mate as práticas da velha natureza humana em você. E aí eu pergunto, suas atitudes revelam, nos dias de hoje, suas atitudes revelam uma vida de quem está comprometido com Jesus? Seus pensamentos, sua fala, seu modo de agir, seu modo de lidar com as pessoas. Irmãos, eu sei que não é fácil, eu sei porque eu experimento isso. Mas a graça de Deus, quando nós a buscamos e quando nós nos abrimos para ela, ela é suficiente a você e a mim, porque essa graça, ela não tem como medir, é imensurável, ela cobre todos os nossos pecados e ela nos sustenta para que as nossas atitudes, para que a nossa fala, para que o nosso pensamento, ele possa ser sincronizado e possa ser direcionado para o trono da graça de Deus. Não há meio termo não, irmãos. A Bíblia nos ensina isso, porque as nossas atitudes, elas revelam a glória e o caráter de Jesus, como podem também não revelar a glória e o caráter do Senhor Jesus. E se não revelam a glória e o caráter do Senhor Jesus, elas revelam o quê? A forma como estamos nos assimilando ao mundo, aos prazeres desse mundo. As atitudes descritas aqui no texto, que são atitudes carnais, pecaminosas. Não pode haver ligação, não pode haver conexão entre pecado e santidade. Esse é um tema que você já ouviu, você já tem conhecimento, mas alguém já disse que o povo de Deus tem memória curta, não é só o povo brasileiro não, e nós precisamos revisitar esse tema, mas não é por causa da voz do pregador, é por conta da voz do Evangelho. E quando você lê este Evangelho todos os dias na sua meditação diária, no seu tempo que você reserva para orar, que é mais importante do que você reservar a ida ao cinema para ver a estreia de um filme, que é mais importante do que você reservar na sua agenda tempo para continuar maratonando a sua série, é mais importante do que você ficar ali diante do seu feed no celular, é mais importante do que você dar atenção para o filho, para a mulher, para o marido, porque isso você o fará, mas eu estou dizendo que estar junto aos pés de Jesus é mais importante do que essas práticas. E quando eu não faço? E quando eu negligencio isso? É porque eu estou chorando a morte de uma prática da minha velha natureza, porque eu estou saudoso dela, e quando eu estou saudoso dela, eu não resisto à tentação de voltar a praticá-la. Tem muita gente com saudade daquilo que já sepultou, se é que já sepultou mesmo. Não tente ressuscitar as práticas mundanas, pecaminosas, que o Senhor Jesus, por promessa, disse a você e a mim, que nós estamos mortos e estamos sepultados em Cristo, diz as Escrituras, e com Ele também fomos ressuscitados. Irmãos, não há santidade sem que as práticas do velho homem sejam completamente assassinadas na sua vida. Palavra do Senhor para o seu coração, com muito amor. Mate as práticas da velha natureza humana, porque se você está ressuscitado com Cristo, diz o autor da carta aos Hebreus, que um novo caminho se abriu diante de você. Esse novo e vivo caminho você pode fluir por ele,
Você pode ir à presença de um Deus santo, 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 mesmo ainda pecador, e Ele vai te acolher, porque Ele está vendo no seu coração o desejo, a paixão, a boa vontade de viver a imagem e semelhança do caráter maravilhoso, inacessível do seu Filho Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, você é uma nova criatura. Então que as suas práticas velhas, antigas, sejam sepultadas. Viva como alguém que ao abrir dos seus lábios, com o seu olhar, com a sua oitiva, né, com seus ouvidos, com seus sentidos, você perceba tudo e retribua tudo, retorne tudo, baseado e inspirado no Evangelho da Graça de Jesus. As pessoas vão perceber isso. Mas em último lugar, para que você viva uma vida de santidade, além de estar focado em Jesus, centrado em Jesus, além de ter o desejo diário de assassinar, de matar as práticas do velho homem, você precisa se revestir da nova vida que o Senhor Jesus oferece para você. Veja comigo agora do verso 10 ao 17, eu releio para os irmãos com muito carinho. Diz o texto, olha Paulo dizendo à igreja, olha o Espírito Santo falando para você essas palavras: e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Agora o que é que ele vai dizer? Revesti-vos, coloquem uma nova roupa. Mas ele não está dizendo aqui que a roupagem antiga está sendo retirada, entende? Porque essa velha natureza vai continuar em você. Alguém já uma vez me perguntou assim: mas reverendo, eu estou pedindo Jesus para remover esse temperamento difícil que eu tenho. Eu não consigo ser submisso à autoridade, eu não consigo conter a minha língua. Eu falei, meu irmão, Jesus não vai retirar isso de você, não. Como assim, pastor? Eu falei, a Bíblia que ensina isso. Isso vai com você até o dia que você morrer. Não vai até o túmulo porque você morreu. Acabou. Mas vai com você até o seu último segundo de vida. Essa velha natureza vai te acompanhar. Por isso que em Gálatas capítulo 5, nós estamos estudando às quartas-feiras aqui sobre o fruto do Espírito Santo, fala a palavra de Deus, e quando mostra ali as obras da carne, em contraposição, fala sobre o fruto do Espírito. E um dos elementos básicos do fruto do Espírito é domínio próprio. E quem dá esse domínio próprio? É o Espírito Santo. Como diz o reverendo Hernandes, não é autoajuda. Não fique lendo livro de autoajuda. Larga isso. Você precisa, como diz o reverendo Hernandes, de ajuda do alto. Um trocadilho muito inteligente que ele faz. Ajuda do alto. Porque, o que é que diz o texto que lemos aqui? Pensai nas coisas que estão lá no alto, onde Cristo vive. E aí o texto diz aqui na sequência, olha que coisa linda: revesti-vos, pois, como eles de santos de Deus, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não é isso que está lá em Gálatas 5:22? Se você abrir a sua Bíblia e olhar, Gálatas 5:22 está falando aqui sobre esses elementos aqui, ó. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E esse suportai-vos no grego não é o suporte que você dá, tipo assim, eu tenho que suportar ela mesmo, tenho que suportar ele mesmo, tem jeito. Não é suportar com sofreguidão, não é com sofrimento, é com prazer. Coisa linda, gente. Aí é que está o negócio, fica bonito. É com prazer dizer assim: Senhor, o prazer está no Senhor, em obedecer o Senhor, de me satisfazer no Senhor. O Senhor está mandando eu suportar, eu vou suportar. E você tira de letra, porque quem está atuando no teu coração, na tua vida, é o Espírito Santo que está promovendo santificação. Aleluia!
E aí ele diz na sequência, olha que coisa linda: suportáveis uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Me lembro de uma irmã que Deus trabalhou na vida dela há quase 35 anos, lá em Alto Caparaó, que vivia com uma mágoa muito grande do seu pai. O seu pai havia morrido, e essa senhora viveu boa parte da sua vida sem perdoar o pai que morreu. O pai morreu, ela não perdoou. Até que com uma certa idade ela adoeceu. Que a conta chega, né? Um dia a conta chega. Nós fomos orar por ela, eu e o pastor, reverendo Rogério. E Deus agiu no coração daquela mulher, mas espíritos malignos estavam naquela casa. Porque essas coisas, mágoas, ressentimentos, desavenças, contendas, elas são portas para a ação do maligno. Elas abrem portas para a ação do diabo. É o que diz a Bíblia, não é o pastor Ivo. E a gente viu isso na prática. E Deus agiu e libertou aquela mulher. E a cidade viu isso, viu a diferença do que Deus fez na vida daquela família. E ele diz aqui na sequência: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo. Olha, a paz de Cristo que nos reconcilia com Ele e que vai nos levar à reconciliação com o outro, seja ela o árbitro em vosso coração, o juiz, aquele que tem autoridade para determinar. Também foste chamados de um só corpo e sejam agradecidos. Aí, verso 16, que doxologia, que no lindo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E aí ele arremata, né, com uma moldura que é colocada num quadro. O quadro é lindo, mas imagina um quadro lindo sem uma moldura bonita. Aí ele vai arrematar e vai dizer assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer isso em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu quero terminar dizendo para você que essa palavra revesti-vos, que está aqui, nos leva a essa terceira atitude para vivermos uma vida de santidade: é revestir a nossa vida de uma nova vida. Uma nova vida. A roupa velha, ela vai estar ali, mas nós vamos estar revestidos de uma roupa nova. O mundo não vai ver essa roupa velha, e nós não precisamos olhar mais para ela. Nós estamos revestidos de todas essas virtudes espirituais aqui, e quando a gente está revestido dessas belezas da graça de Deus na nossa vida, a gente passa a refletir isso, e refletir é espelhar, e espelhar é tornar igual. Eu estive recentemente, eu falei aqui com vocês, numa conferência de uma editora no Jardim Botânico, editora evangélica cristã, na Igreja Batista do Jardim Botânico, com pastores reformados de orientação calvinista, e o pastor Jonas Madureira, muito querido de todos nós, conhecido no meio evangélico, um homem muito sábio. Ele falava que o refletor, você pode reparar, né? O refletor, ele não produz luz para ele mesmo, ele não joga luz para ele. Ele reflete para o ambiente, reflete para os outros. Ele falou que quando a gente é crente, né? A gente reflete a beleza, a graça de Cristo. E aonde que o refletor reflete luz? Na escuridão. Na escuridão. E nós, como filhos de Deus, vamos refletir essa luz de Cristo no mundo obscurecido pelo pecado, no mundo obscurecido pelas trevas densas da ação do inimigo, um mundo onde as pessoas já não se entendem mais. E qual é a sua função enquanto discípulo de Jesus? A sua função enquanto discípulo de Jesus é justamente, em tempos como esse, jogar a luz de Cristo, refletir a luz de Cristo pela sua palavra na vida das pessoas que convivem com você. Porque você está revestido de uma nova vida. E as pessoas precisam ver essa nova vida. As pessoas precisam ver que o seu falar mudou,
que o seu temperamento está controlado pelo Espírito. Você não é aquela pessoa irritadiça, nervosa, não é aquela pessoa descontrolada. As pessoas vão ver que você é uma pessoa que tem uma forma de tratá-las de forma respeitosa. Você é alguém que nos seus negócios, você é honesto. Você é alguém que na hora de declarar o seu imposto de renda, você não vai buscar subterfúgios para tentar driblar, mesmo que seja um jeitinho ainda que todo mundo faça, você não vai driblar o fisco. Você vai declarar o que tem que ser declarado. Você vai ser alguém que ama a justiça. Você vai ser alguém que vai buscar viver uma vida de equilíbrio nas relações. Você se parece com Jesus? Você está vestido dessa nova vestimenta? O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem essa verdade, porque ele diz lá em Gálatas 2:20 o seguinte: eu fui morto com Cristo na cruz. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé. Eu a vivo pela fé. Não é pela minha vontade própria, porque a minha vontade era fazer ou agir de um jeito que, Senhor, me satisfizesse, mas eu prefiro ser contrariado. Então, porque já não sou eu mais quem vive, é o Senhor que vive em mim, justamente porque a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele tem todo o direito de ordenar, de mandar e de dizer: viva do jeito que eu quero que você viva, humilhe-se, reconheça o seu pecado, reconheça a sua natureza. Seu coração é mau. Reconheça isso. Porque fui eu que, te amando, me entreguei por você mesmo na cruz. Diz o texto que ele amou tanto que se deu a si mesmo por mim, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, há muitos crentes, eu termino com essa fala, estão vivendo hoje dentro de nossas igrejas, dentro das nossas igrejas, ocupando funções dentro das nossas igrejas, tendo seus nomes arrolados no rol de membros de nossas igrejas. Escute essa verdade em nome de Jesus. Pessoas que não estão conseguindo experimentar as maravilhas do Senhor, porque essas pessoas não conseguem cumprir os pré-requisitos que estão aqui na palavra de Deus. Pessoas que não estão atentos ao texto, à exposição do que está sendo dito através desse texto. E há muitos crentes que não estão experimentando essas maravilhas do Senhor, porque não estão se santificando. Nós precisamos levar a sério esses 3 princípios, esses 3 passos. Você quer viver uma vida com estilo de santidade? Você quer ser um crente que realmente seja crente na acepção da palavra? Foque a tua vida em Jesus. Priorize Jesus. E se você priorizar Jesus, você precisa matar essa velha natureza, as práticas da velha natureza, que foram citadas aqui no texto, e se revista dessa nova vida. Nós precisamos parar de ver uma vida que não nos leva a lugar nenhum, que não nos traz alegria, que não nos traz a beleza espiritual. Me lembro quando uma vez um irmãozinho muito querido, de uma outra comunidade de fé, que eu pastorei, falou assim: pastor, eu estou achando o culto pesado, eu não estou sentindo alegria, não estava sentindo alegria no culto, achei o louvor, achei isso, achei aquilo. Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você se autoexaminou? Como é que você está? O que é que o senhor quer dizer?
eu me satisfiz no Senhor, eu adorei o Senhor, louvei o Senhor. Eu estava muito feliz no culto e olhando para cada rostinho, a comunhão com os meus irmãos. Uma coisa errada contigo, mano? Pastor, eu posso conversar com o senhor? Marcou um gabinete. E ele falou para mim que a vida dele estava uma bagunça. Porque normalmente essa nossa insatisfação e de começar a julgar as pessoas e começar a achar que o problema está no outro, é justamente por conta dessa falta de santificação na nossa vida. Porque quando o crente está vivendo junto ao seu Senhor, em obediência, está vivendo essa vida de submissão a Jesus, os olhos, o olhar, não só o olhar, né, físico, mas o olhar da alma, vê beleza. É um olhar paciente, é um olhar gracioso, é um olhar generoso. Irmãos, e como é gostoso a gente poder viver assim. Você saber que de repente aquela pessoa, ela não gosta de você, na faculdade, no trabalho, né? E você vai a ela, você a cumprimenta, você sorri, porque o teu coração está cheio da bondade de Deus, está cheio da bondade de Deus. Aquela pessoa que te magoou, você já liberou perdão, porque você não quer viver só ajustado com ela, sobretudo, você quer colocar em prática aquilo que diz as Escrituras. Como é que eu posso dizer, diz o apóstolo João, nos ensinando em uma de suas cartas, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? O padrão de Jesus é alto, o sarrafo é lá em cima, entende? Mas a gente tem que viver para viver bem com Ele e viver bem a vida. Sabe o que é você botar a cabeça no travesseiro? A minha mulher diz que quando eu boto a cabeça no travesseiro, ela fala assim: Ivo, você já dorme na hora, já apaga. A gente ora Salmo 4:8, né? A gente tomou isso como mote antes da gente dormir, isso há muitos anos, desde que casamos, os nossos filhos também. Em paz me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Mas a gente ora antes, né, de falar o Salmo 4:8, porque a gente já coloca tudo ali diante de Deus. A gente não vai dormir com ressentimento. Eu vou dormir ressentido da minha esposa? Não vou dormir ressentido de ninguém. Por quê? A gente tem que fazer essa opção diante do Senhor, diante do Eterno. Eu quero viver a santidade como estilo de vida. E todos os dias ir melhorando nessa progressão de conhecer a Deus, de amar a Deus. E olha, gente, quando você vive esse estilo de vida, as pessoas vão ver que você realmente está, no bom sentido da palavra, de forma maravilhosa, você está estiloso. E não está estiloso porque botou uma camisa nova, né? É a tua vida que atrai as pessoas. Eu gosto de estar com fulano, pastor, porque fulano fala de coisas boas, de coisas que agregam, de coisas... Não é aquela pessoa que fica falando de contenda, fica falando mal do outro, fica fazendo fofoca, mas é gente que os lábios destilam o mel da palavra de Deus. Aqui quem são minhas ovelhas sabem disso, os presbíteros sabem disso, somente em conselho, coisa boa. A gente só pode pregar isso porque a gente tem autoridade para pregar isso, tá? Ninguém nunca me viu aqui metendo malha em ninguém, principalmente pelas costas. Sabe aquela pergunta que se faz no casamento? Não se faz mais, né? Se alguém tiver alguma coisa a dizer, se pronuncie agora ou case para sempre. Se é uma coisa que eu trago na carne, e como diz Paulo, não me glorio, glorio na cruz de Cristo. É isso. Porque eu quero estar em paz com meu Senhor. Não é em paz com vocês em primeiro plano, não. Permita dizer isso. Eu vou estar, consequentemente, em paz com os meus irmãos, mas eu quero estar com a minha consciência pacificada diante do meu Deus. Sabe por quê?
porque o meu Deus pedirá contas a mim e pedirá contas a cada um de vocês. Não enfraqueçam, não subestimem a graça do Senhor, não barateiem a graça de Jesus. Cuidado, cuidado, temam a Deus, temam aquele que é santo, 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 e que nos chama para viver esse evangelho da sua graça, que nos faz ser cheio dela, para abençoarmos os outros. Lembre-se do exemplo de Jesus. Jesus foi Deus, mas não foi Deus para ele, foi Deus para o outro. Tomou pancada, tomou cusparada, foi ofendido, mas não se defendeu. Mas quando o homem da mão ressequida precisou da cura e da restauração da sua mão, ele foi Deus para esse homem. Quando o cego, seja de nascença ou de não nascença, precisava ter a visão restaurada, ele foi Deus para ele. Quando a mulher da menstruação crônica, do fluxo sanguíneo ali de 12 anos, aquela hemorragia precisou, ele foi Deus para aquela mulher. Seja santo como seu Senhor. Não olhe para você, porque refletor, aqueles que refletem a graça de Deus, refletem os outros. E se você quer refletir essa graça de Jesus aos outros, você vai sofrer, você vai ser humilhado, você vai passar por lutas, mas diz as Escrituras em 1 Coríntios 2,9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diz o texto da Bíblia, que as aflições desse tempo presente, que aqueles que se submetem a Deus e sofrem em nome de Jesus, não hão de ser comparadas com a glória que há de ser revelada um dia em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?